Então, gente, hoje o que acontece? Eu quero mostrar três coisas para vocês aqui. Cálculo de R, cálculo do Raman, cálculo do Vannier 90 para fazer banda com híbrido, tá? Eu vou mostrar isso. Aí a aula que vem vai ficar para tirar dúvidas. Então, aí a aula que vem eu vou lá no LCC Mate, semana que vem tiro dúvidas. E na próxima a gente fala de dinâmica ab início e termina a parte do VASP. Então, acho que mais 3 aulas a gente termina tudo. E aí o Marcelo pode começar a pensar em preparar a parte de dinâmica molecular. Então, a parte do Vannier aqui, eu vou entrar na pastinha do exemplo do Vannier 90. Vou entrar no exemplo aqui. Olha. O que acontece? Por que eu uso o Vannier 90, cara? Deixa eu mostrar isso para vocês. O Vannier 90 é um outro pacote, tá? Ele está instalado também. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. O Vannier 90. Ele é um outro pacote. Ele usa uma coisa que eles chamam de Maximally Localized Vannier Functions. Então, pense o seguinte, você tem um orbital localizado, com as funções tipo átomo hidrogenoide, e você tem as funções de Vannier. Se você pensar o seguinte, se você tem as funções de Bloch, as funções de Vannier é como se fosse uma transformada de Fourier das funções de Bloch. Quando as funções de Bloch elas ficam oscilando periodicamente, as de Vannier elas são super localizadas. O que acontece é que quando você gera as funções de Vannier, você tem uma liberdade de calibre lá. E aí o que o Vannier 90 faz ele pega as funções de Bloch lá do DFT, ele gera essas funções de Vannier e ele faz um processo de otimização para descobrir qual que é o calibre que deixa essa função mais localizada. Isso é legal porque funciona como se fosse um tide binding. Então, assim, o que esse programa faz, cara? Ele tem uma interface com o VASP, tá? Então, você vai fazer um cálculo com o VASP, você vai botar algumas flags que eu vou explicar para vocês, tá? E ele vai gerar um Hamiltoniano timebind, que é um Hamilton. E aí você consegue fazer estrutura de banda com esse Hamiltoniano, você consegue fazer um monte de coisa. O que é a ideia do Vanilla 90? Que eu quero propor para vocês? É o seguinte: quando eu for fazer cálculo HSE, vocês aprenderam cálculo de bandas com PBE, certo? Então, como é que funciona o cálculo PBE? Você vai lá, você roda, você guarda a densidade eletrônica, e aí depois disso, você lê a densidade eletrônica e calcula a estrutura de bandas, certo? Que é um cálculo bem mais rápido. O que acontece? A gente fez isso a nível de PDE. O PDE ele é um funcional muito bom para a parte estrutural do sistema. A propriedade mecânica, a dinâmica molecular, constante força, fono. Isso tudo dá para você fazer com PDE. Porém, um dos problemas da DFT é o problema do gap. Então, isso aí já é mostrado na literatura. O PDE, ele estima o gap errado, tendo um erro em torno de 30 a 40% para menos, tá? Então, ele dá um gap menor. Por que isso acontece? Quando você vai fazer cálculo do FT, você usa a densidade de eletrônico. E quando você vai montar as equações de Conchan lá, basicamente você vai ter um elétron interagindo com a densidade de eletrônico. Só que esse elétron, ele compõe a densidade. Professor, com licença, Sim. desculpe interromper o senhor. O senhor poderia gerar um link da sala, que tem gente me mandando mensagem aqui no WhatsApp que não chegou o e-mail e o link também para entrar na aula não tá no VASP, ou no VASP, ó, no Teams. Aí tem como o senhor gerar um link e mandar, pode ser no Teams ou no WhatsApp, que eu compartilho aqui. Tá, peraí, cara. Nossa, peraí, só. É aqui, peraí, pessoas. Tirar convite. Vou te mandar no WhatsApp, tá, cara? Vou botar no grupo do LCC Mate também. Tá certo, professor, agradeço. Quem pediu para entrar, cara? Você sabe os nomes das pessoas? Foi o Rodrigo e o Neymar. Tá. Rodrigo.
invocar o Rodrigo aqui. Vamos ver se funciona essa porra. Então, o Neymar entrou aqui, né? Cadê o Rodrigo, cara? Isso, professor, boa tarde, bom? Oi, boa tarde, Neymar. Rodrigo não entrou ainda não, né? Não, ele tá tentando ver se consegue entrar pelo tablet aqui. O computador dele aqui tá pichado. Esse Teams tem umas horas que é uma merda essa plataforma, cara. Mas se eu vou botar no Google Meet lá, tem uma hora de. Mas bom, tá tudo gravado, então também depois dá pra olhar. Então, voltando ao que eu tava falando, cara. O PBE ele vai subestimar isso. E a questão é, você tem a densidade eletrônica, você tem um elétron aqui com a densidade eletrônica. Se você olhar lá no Hartree Fock, você tem um somatório, você bota assim, I diferente de J, você deve tirar. Isso aí não deve ter como você trabalhar com a densidade inteira, na confusão de onda, você começa a ter um problema que a gente chama de problema de alta interação. Quer dizer, você tem um elétron interagindo com ele mesmo. Isso aí vai dar um problema de erro nos cálculos. Então, isso é oriundo do cálculo LDA, GA. Então, esse é um dos motivos, tá? Não é o único, que ele justifica também você errar o gap. Tá? Mas, bom, alguém vai lá e propõe alguma solução para isso. Então, uma das ideias que o pessoal observou foi o seguinte. Existe um método chamado método de Hartree-Fock, um método bem antigo. E aí, basicamente, o que ele diferencia do DFT? São duas coisas. Primeiro, o Hartree-Fock não tem o termo de correlação. A correlação eletrônica ela ajuda a baixar o gap. Tá? E o Hartree-Fock, o termo de troca, você tem o termo de Hartree e o termo de Fock. O termo de Hartree ele está tanto no DFT quanto no Hartree-Fock, tá? Que é um termo de interação colombiana que a gente chama de direta. Existe o termo de interação colombiana de troca. Esse ele só tem no Hartree-Fock. No DFT, você pega o termo de troca do funcional. Cada funcional tem seu termo de troca. Qual que é o problema? O termo de troca do Hartree-Fock, ou vulgo termo de Fock, ele não é escrito com a densidade eletrônica, é escrito com a função de onda de cada elétron. Então são bem mais integrais para você resolver, você estimar lá o valor energético desse negócio, cara. O que acontece nisso aí? O cálculo fica bem mais caro. Então o que o pessoal percebeu? Quando ele fazia Hartree-Fock, o gap era muito grande. Então o gap correto seria 2, dava 2,5. E quando você fazia o PBE, por exemplo, ou um LDA, em vez de dar 2, dava 1,5. Você tinha o PBE, ele subestimava para baixo e o Hartree-Fock para cima. Então o pessoal foi lá e propôs uma coisa chamada funcional híbrido, que é o que? Ele falou o seguinte, ó, eu vou pegar e eu vou fazer uma combinação linear dos termos de troca. Então eu vou fazer a combinação linear do termo de troca do Hartree-Fock com o termo de troca de um funcional GGA ou LDA. Quando você fez isso, você consegue ter uma melhor estimativa do band gap. Então, o funcional que vocês vão usar aqui é um funcional que a gente chama de HSE06. O que ele faz? Ele pega e ele é 25% do termo de troca do Hartree-Fock, 75% do termo de troca do PBE. Usa-se a correlação do PBE também. Tá? E quando se calcula o termo de troca de Hartree-Fock, ele é dividido em dois termos. Um termo que a gente chama de long range e outro de short range. É basicamente o seguinte, a gente tem a tensão colombiana, que é 1 sobre R1 menos R2, modo de R1 menos R2. Isso ele divide em duas expressões. Uma ele chama de curto alcance e outra de longo alcance. E aí vocês podem procurar depois no manual do VASP, na internet, um pouco mais de detalhes sobre isso. Ele tem um outro termo lá, que é como se fosse uma frequenciazinha de Dempsey, uma coisa assim, que entra nessa divisão lá do termo de 1 sobre R menos R, em 1 menos R2, tá? Em dois termos. Ele usa aquela função de erro, ele usa erro function e ERF. Quer dizer,
RF, que é o function, e RFC, que é complementar, para fazer esses dois termos aí. Aí tem um motivo numérico para fazer isso, mas aí eu já não entendo muito bem, não. Então, quando ele combina isso, você tem lá 25% do termo de foco de troca correta, né? Termo de troca exata, e 75% do termo do PBE, por exemplo, ele consegue ter uma melhora no bandgap. O que acontece é, quando a gente faz isso, o cálculo fica muito mais caro. E agora, não tem como eu salvar só a densidade eletrônica, eu tenho que ter a função de onda. Eu preciso ter a função de onda de cada estado eletrônico, assim, é coisa pra caramba para guardar. Então, o que acontece no VASP? Essa função de onda eletrônica, para ele usar para fazer o HSE, ele não faz um cálculo não autoconsistente. O que eu quero dizer não autoconsistente? Pense que quando você fazia a banda lá, fazia um cálculo PBE e salvava a densidade eletrônica. Depois você usava ela direto e resolvia. Então, esse segundo cálculo que você faz da banda é um cálculo que chama de não autoconsistente. Quer dizer, só lê a densidade convergida e faz a conta. No híbrido, no VASP, não dá para fazer isso. Você precisa calcular a banda e a densidade eletrônica ao mesmo tempo. E aí, isso aí fica meio que na base da gambiarra. Meio que você vai lá, coloca lá a malha que você quer, mais o KPF. Aí eu não vou ensinar o jeito de fazer isso, porque o jeito que eu acho mais fácil é fazer pelo Vanier 90, que é muito mais barato. Porque cada ponto K que eu coloco no cálculo de híbrido, ele torna o cálculo muito mais caro. Tá? Então, o que eu acabo fazendo? Eu vou lá, eu rodo um cálculo com HC06 de energia total, e eu vou lá e calculo as funções de Vanier. E em cima das funções de Vanier, eu calculo a Hamiltoniana tide binding, e esse Hamiltoniano eu calculo as bandas. Essas bandas o Vanier 90 ele faz, tá? Então, o que muda aqui na prática, tá? Ó, o Incar, o Keypoints, o Postcard e o Boticário é a mesma coisa, tá? Eu posso mostrar o Keypoints aqui. Aqui o Keypoints eu deixei 771, mas usem aquele do teste de vocês. Agora no Incar aqui, o que vai mudar? Olha só. Ncut, usa aquela energia de 1.125, ó. Esse aqui, algo. Esse aqui é o algoritmo de minimização eletrônica. Para fazer cálculo de HSE, a princípio, não é legal você usar o algo normal. Embora agora nessa versão mais nova do VASP, até ele use. Tá? O que se recomenda é ou você usa o algo all ou o damped. Aí vem da minha experiência. Eu prefiro usar o all. Embora cada passo autoconsistente demore mais com all, ele dá menos passos para convergir. Tá? O all, basicamente, ele vai e calcula todos os ele resolve a matriz do Hamiltoniano e calcula todos os autovetores e autovalores. Se você usasse o normal, você ia calcular aqui, por exemplo, a NBN 32, são os 32 primeiros. Tá? Isso é mais da implementação numérica. Tá? Ou você usa o all ou usa o damped. É o que eu recomendaria. Eu prefiro usar o all, tanto que eu botei isso como exemplo. Isso aqui não muda nada. Tá? E o que você precisa colocar aqui? Você precisa colocar esses três flags aqui. Ó. Esse LHF cálculo é para calcular o Hartree-Fock. Tá? Esse AEXX é a proporção do termo de troca de Fock. Tá? E esse HF screen é um termo lá que entra na função de erro. Se vocês quiserem calcular outros funcionais híbridos, a gente pode entrar aqui no VaspWiki para mostrar para vocês. Aqui. É bom que tem mais de um. Isso aqui é uma sopa de letrinha. Deixa eu ver se. Ó, aqui tem a parte do Vanier, por exemplo, que ele fala. Mas... Aqui, ó, funcionais híbridos. Essa é a ideia, que foi a combinação do termo de troca do Hartree-Fock com o termo de troca do GGA. Então, aqui ele tem um pouco sobre o. Aqui, isso é importante. Ó. Lista dos funcionais híbridos. Ó, o HSE06, ó, é isso aqui. Ó, o GGA é o PBE, ele coloca o Hartree-Fock Screen. Eu botei esse 0,25 aqui, mas o valor default desse é X0,25, tá? E o screen bota 0,2, eu botei 0,207. A gente pega lá do paper original do híbrido. Tá? Ó, ele já bota aqui ó, com os valores default. Ó, já coloca os defaults de todo mundo aqui. Aí aqui ó, tem o HSE03, que é um outro funcional. Aí ele vai propondo aqui, ó, você quer usar com o PBSol. Aí dá para você usar.
Aí tem esse outro aqui, R, eu não conheço esse aqui, RSH, LDA. Então é um outro funcional. Ele vai botando aqui, ó. E ele fala, né, em unscreened e screened. Esses aqui chamam de screened, mas é porque ele divide o termo em long range, short range, e esses aqui são os que não são. Então tem aqui PBE0, ó, tem o B3LIP, que o pessoal usa muito para molécula, tá vendo? Tem esse B3PW91. Ó, então que ele tem algumas, ó, tem o scan 0. Esse scan já é um meta GGA. Eu não falei disso, mas a gente calculou o GGA. Existem também outros funcionais aqui, que são o que o pessoal chama de meta GGA. Então, aqui, o meta GGA, ele vai mostrando aqui as opções que tem no VASP. Tá? Tem o Beck-Johnson, Modified Beck-Johnson, tem vários aqui. O que acontece? Eu não vou perder muito tempo com isso aqui, porque eu não uso meta GGA nos meus cálculos. Mas pense o seguinte, o GGA ele usa a densidade eletrônica e o gradiente. O meta GGA ele usa a densidade eletrônica, o gradiente e o Laplaciano da densidade eletrônica. Enquanto o híbrido é uma combinação linear, em termos de troca. Mas está aqui, os híbridos, está aqui as opções que você teria para usar. Ver se tem alguma coisa aqui falando. Aqui ele tem até propondo como fazer a banda com funcional híbrido. Aqui tem essa parte do Keypoints OPT, é uma outra forma de calcular. Tá? Eu vou ensinar pelo Vanilla 90, que eu acho mais jogo. Então, aqui tem um pouco do screen e unscreened. Então aqui ele explica. Ó, isso que eu tô falando. Ele pega esse 1 sobre R, ó, ele separa aqui em short range e long range. Aí aquele HF screen é esse mizinho aqui, ó. Entendeu? Que é para modelar 1 sobre R. É uma forma numérica, deve ser mais interessante para fazer essas integrais. Então, aqui tem algumas coisas que ele explica. Isso aqui vale a pena vocês explorarem um pouco, tá? Mas voltando aqui, ó, aquele Mi, essa flag aqui, ó, Fox Screen, tá vendo? Ó, aqui, parte única, tudo zero, né? Não vai, aqui zero, não vai fazer nada aqui. O que que muda, ó? Bom, ó, essa flag aqui de paralelismo, ó, você só pode usar kpar. O único que vai funcionar. Ncore não vai funcionar aqui, tá? Isso é importante. Esse L-plane já tinha antes, tá? Aí o que começa de novidade? Ó, como a gente vai fazer a vanilização, o que a gente vai colocar aqui? Ó, L Vanier 90 igual a esse num1 aqui é o número de projeções de Vanier. Por quê? O Vanier 90 ele usa a base localizada. Então, se eu tenho lá 32 bandas, que eu coloquei aqui no começo, ó, eu posso usar 32 projeções de Vanier. Ou posso usar menos, tá? Aí vai dar uma escolha. Como é que a gente calcula isso? Olha só, vou botar aqui, ó. Essa parte, Vanier 90, underline WIN, isso aqui são inputs do Vanier 90, que ele vai criar um arquivo de input depois de terminar o cálculo. E aí você usa o Vanier 90 com esse arquivo. Então, isso aqui são coisas do Vanier 90. Aí eu recomendo vocês irem aqui, ó, no site. Né, ó, aqui tem o paper, mas ele tem também o manual aqui em algum lugar. Peraí. Vou aqui, acho que download. Deixa eu ver se tem o manual dele. Então, assim, ó, aqui tem algumas coisas. Ele fala de visualização. Eu acho que deve ser talvez em suporte. Aqui, tá vendo? Tem user guide, tutorial. Esse código aqui, cara, ele é muito bem documentado. Então, ó, tem esse tutorial aqui, só que o meu tutorial é por conta expresso. Tá? Então, essas flags aqui, o que tem depois, esse Vanier 90 underline WIN aqui, isso aqui é flags do Vanier 90. Primeira coisa que é importante, ó, Begin Projections. Então, lá da minha DOS eu vi que perto do nível de Fermi, quem mais contribui para o titânio é o orbital D e para o brômio é o orbital P. Então, pensa o seguinte, ó, eu tenho TI-BR2, certo? Então, eu tenho titânio. Titânio são 5 orbitais D e o bromo são 3 P's. Então, 5 mais 3 mais 3, são 2 bromos. Então, dá 5 mais 6 dá 11. Então, eu tenho aqui base para 11 orbitais, não para 32. O que eu faço? Eu coloco esse random aqui em cima, e o Vanier 90 ele vai preencher minha base com os orbitais S, né, que são meio randômicos lá. Então, ele muda a localização do orbital, ele faz algumas coisas, ele é um pseudo-orbital S.
para completar a base. Professor, cortou seu áudio. Tá, continua sem ouvir. E agora, voltou? Voltou. Tá, onde é que eu tinha parado? Eu tinha cortado meu áudio aonde? Já no finalzinho da explicação aí. Tá, então, aí tem duas janelas de vanilização. Tem essa janela que chama de frozen, que é a janela menor, e a janela maior. Quando você bota random, você não precisa preocupar com a janela, porque o VASP deu 32 bandas, você vai ajustar 32 bandas. É mais fácil fazer com random, tá? Dá para fazer com janelas, mas aí você vai ter que ficar testando janela. Então eu não recomendo. Essa janela aqui, Frozen, é a janela menor, onde você quer que o ajuste fique perfeito. E esse outro é uma janela maior. Aí você pode ter umas bandas que não ajustam bem. Eu coloquei Spinals False aqui, porque eu não estou usando cálculo com spin-off. Se botar spin-off, tem que botar tudo. Tá? Esse no iter aqui é o número de iterações para minimizar as funções de Wagner. Acho que o default é 300, mas eu boto 1000. Não precisa deixar ele, porque o critério dele de convergência é 10 a menos 10. Tá? Então, mesmo que ele dê os 1000 e não esteja 10 a menos 10, às vezes ele chega lá em 10 a menos 7, já tá bom, 10 a menos 5. Tá? Esse aqui é uma tolerância para malha, para ele não confundir um ponto K com outro. Eu deixo o número bem pequeno, vocês podem aumentar um pouco. E aqui é um search shells, isso aqui não é muito claro para mim. Mas dependendo do sistema, ele pede para você aumentar isso aqui. Então eu deixo 500 logo, mas você pode diminuir também. Ou tirar isso aqui e usar o default. Essa flag aqui, Guiding Incentives, essa aqui é importante, porque ele vai pegar cada projeção dessa aqui, ó, tipo os P do bromo, os D do titânio, ele vai botar ela centrada onde está o átomo, lá no seu postcard, tá? Outra coisa, essa aqui, ó, use WS disso igual false. É interessante você usar isso, porque se a gente for querer usar esse Hamiltonian para fazer Exton, você precisa fazer com essa flag aqui. Se não, dá para fazer com ela igual true também. Mas isso muda lá no formato do Hamiltoniano. E com ela true é um pouco mais complicado de ler e demanda mais esforço para ler o Hamiltoniano que vai sair. Isso aqui deixa comentado, esse restart plot também. Essa flag aqui, write HR igual a true, é importante. Por quê? Porque é para escrever o Hamiltoniano. Aí eu coloco um Banks plot true aqui e que eu coloco o kpath da banda que eu quero. Tá? Bom, feito isso, é simplesmente rodar o cálculo. Como é que eu rodaria? Eu vou botar o run.sh aqui. Então, o primeiro cálculo que você vai dar um módulo load no VASP, no Vanier 90, tá? Tem um exemplo lá. Aqui, no caso, eu botei o NCL, mas tem que ser o STD, tá? E aí você faz esse cálculo em dois pedaços. O primeiro pedaço vai rodar o VASP normal, com essas flags aqui. Depois disso, você comenta aqui esse do VASP e você descomenta esse cálculo aqui, do Vanier 90, entendeu? E aí você pode rodar esse cálculo aqui em serial. Nessas máquinas do LCC-MAT, por algum motivo, você tem que botar MPI run, traço, NP igual a 1, por exemplo, Vanier 90.x. Eu não entendi bem porquê, mas eu fiz o cálculo do sistema de Emanuel nas máquinas do LCC-MAT e precisou fazer isso. Então, é alguma coisa desse MPI do GNU lá. Mas funciona. Tá? Então, assim, você rodou esse cálculo tá aqui, né? Então, eu vou mostrar como é que seria ele pronto. Então, CD, HSE, desculpa, sair daqui. A linha 90-1, né? Então, se eu entrar aqui, ó, eu tenho esse cálculo já pronto. O que acontece? Aqui ele rodou o VASP, então, vou mostrar aqui o OSICAR para vocês, ó. Ó. Aqui ele começou, ele rodou aqui, convergiu o cálculo, certo? E aí ele criou esses arquivos a mais aqui, ó. Ó, esse Vanier 90.amn, ó, o Vanier 90.mmn, ó, o Vanier 90, esse WOut, que é o EIG também, ó. Tá vendo? E ele criou o Vanier 90.win. Então, vou aqui, ó, nano, ó, Vanier 90.win. Esse aqui será o input de verdade do Vanier 90.
Então, quando você rodou o VASP, ele criou para mim. O que ele fez? Ó, isso aqui é o que eu tinha botado lá no input. Ele vai lá e ele completou para mim aqui, ó, colocando aqui informação de célula unitária, a malha que eu quero usar, entendeu? Os átomos de bromo, titânio. Ele colocou isso aqui para mim. Então, feito isso, o que eu faço? Eu vou aqui, ó, nando run.sh. Eu simplesmente vou aqui, eu vou botar esse cara aqui para rodar ele em serial, tá? Então, vou pegar aqui e vou botar aqui nós. Tá? Porque agora o que ele vai fazer? Ele vai ler essa saída do VASP, ele vai fazer a panelização para mim e vai me dar o Hamiltoniano. Então eu vou dar um QSUB aqui, run.sh. Ele está rodando. Quando ele começar a rodar, ó, você vai olhar aqui, ó, o Vania 90.wout. Não escreveu porra nenhuma aqui ainda. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, eu estou usando o Intel. Beleza. Tá, vou esperar um pouco aqui, vai. Bom, deixa ele rodar aqui. Pera aí, rapidinho. Deixa eu ver que marca essa porra tá rodando um mês. Bom, enquanto roda isso, eu vou mostrar um outro cálculo para você. Depois eu volto aqui. Então, são dois cálculos que eu quero mostrar. É o IR primeiro, tá? E depois o Raman. Tá? Para rodar o IR, o que é importante? Ó, você pega um encara aqui e seguir esse modelinho de encara aqui. Ó. Então, ó, você vai botar esse NSW igual a 1. Ó, vai usar IBRION 8, tá? Pode comentar o ISIF. Vai botar esse LEY2 aqui. Energia é aquela que você obteve na convergência. Lá. Desculpa, 1.125 vezes o Nmax. E aí você comenta essas flags de paralelização e precisa botar esse NWrite igual a 3 aqui. Tá? Quando você faz isso, você vai rodar esse cálculo e vai colar as frequências de vibração de fundo, tá? Considerando só a célula unitária. É um cálculo meio acochambrado, mas às vezes é o que dá para fazer. Então, eu vou entrar aqui na pasta, ó, que eu rodei isso. Na hora que você rodar isso aqui, ó, o que você vai fazer? Você roda esse cálculo, depois você vai rodar esse script aqui. Então, se você der um modo load VASP-pp, já tem esse script aqui de intensidade de R. Para quem não está usando as máquinas, as minhas, ou do LCC Mate, você entrar no meu GitHub aqui, ó, já deixei esse negócio aqui, peraí. Eu tenho uns repositórios que eu coloquei, não foi eu que escrevi esse script, tá, gente? Mas eu deixei aqui porque às vezes é mais fácil de achar. Ó. Aqui, ó, VASP Infrared Intensities. É basicamente, ó, aqui tem o script, ó, intensities.sh. Esse script aqui, ele vai funcionar para o VASP 5. Tá? Então aqui ele dá algumas recomendações do código e tal. Para o VASP 6, eu precisei fazer uma modificação nele. Que é bem nessa linha aqui do script. Ó. Tá vendo aqui a grep, ó, in e cumulative. Esse E aqui no 6 ele está como se fosse um módulo. Tá? É só isso. No 5 roda assim, no 6 você tem que mexer aqui. Ó. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Módulo e load. VASP-pp. Então, nano e R. Pera, deixa eu olhar o nome dessa merda aqui. Tá. Deixa eu ver se vai. Não. Que porra, mano. Barra PT, barra problems, barra barra isso aqui. Aqui não é barra PT, barra etc. Nas bancos Luiz é barra PT. Ó, então, ó, é isso aqui, ó. Eu tive que mudar essa linha aqui no script, ó. Vou botar aqui em módulo, tá vendo? No script original, tá vendo que não tem módulo. Então, a única coisa que você precisa fazer é isso. Aí você roda esse script também, tá?
Você pode rodar do jeito que está aqui, ó, só ir.intense.sh. Ele vai rodar aqui e ele vai fazer o quê? Ó? Ele vai gerar essa pasta chamada intensities aqui. Ó. Então, eu vou aqui, cd intensities, ls, vou aqui, results, tá? Eu vou aqui, ó, nano, exact results. O que acontece? Ó? Esse sistema tem 3 átomos, certo? Então, ele tem 9 modos de vibração. Então, tá aqui os 9 modos e tá aqui as frequências de vibração. Então, ó, as 7, 8 e 9 são as frequências de vibração acústicas, tá? Era para ser tudo zero, mas isso aqui é erro numérico. E ó, isso aqui seria a intensidade do IR. Ó. E aí aqui começam os modos óticos. Ó. Você vê que a intensidade é bem pequena, seriam os modos mais intensos. Seriam esses 3 modos aqui. Ó. Esse aqui que é quase degenerado. E esse aqui, ó, 3, 2, 3. Se você olhar também aqui ó, no Nano Results, ele meio que normaliza. Então ele pega o maior e diz que é 1 e o resto é múltiplo de 1. Entendeu? Então tá aqui os 3 modos. Esses 3 modos aqui seriam ativos em IR. Então vale a pena vocês olhar aqueles modos vibracionais que eu ensinei vocês a verem lá no fono e você associa aqueles modos aos picos de R e de Raman. Mas beleza, como gerar o pico, né? Ó, vamos olhar aqui rapidinho, só tá entre 119 a 323, tá? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Se eu quiser gerar um gráfico disso aqui, ó, vou dar um módulo load vasp-pp. Aí tem um programa que é ir Raman.x. Eu vou dar um enter nele. Então ele pergunta, você quer Raman ou IR? Eu quero IR. É número de átomos considerados unitários, são só 3. A frequência mínima, eu vou botar aqui 100. Frequência máxima, vou botar aqui 500. O smithing, vou botar aqui 0.2. Quando eu fiz isso, ele vai gerar um arquivo chamado irspec.dat. Eu vou aqui, ó, no plot, ir underline spec.dat, using 1, 2, with lines. Então, isso aqui é o espectro. Fosse bagunçado. Ó, esse aqui seria o espectro IR. Então, basicamente, eu tenho aqui um modo e outro modo. Eu posso pegar esses mirem aqui e aumentar para isso aqui ficar um pouco mais comportado. Tá? Mas aqui, portanto, aqui são 2 picos degenerados e aqui seria o outro pico. Certo? Então, isso aqui e aqui seria a intensidade de R em unidades arbitrárias. A gente pode fazer isso mais bonito. Ó, então, eu posso rodar de novo aqui, não tem problema. Fala que eu quero IR, eu tenho 3 átomos, eu quero de 100, eu quero de 100, 500. Eu vou botar um smithing maior, vou botar um smithing de 10, por exemplo, centímetro menos 1. Se eu dou aqui no plot aqui agora, ó, aí fica uma coisa talvez um pouquinho mais bonita. Esse valor do smithing vocês que controlam. Aí é importante saber que esse pico aqui são 2 modos vibracionais, esse aqui é um modo vibracional. Tá? Essa ferramenta aqui, quem não tiver acesso, ela está no meu GitHub também, tá? Se você for no meu GitHub aqui, ó, tem esse repositório, VASP-PP. Essa ferramenta é exatamente... Deixa eu achar ela aqui, ó. É esse executável aqui, ó. E aí, Raman spec.f90. Esse do Raman eu fiz anterior, esse aqui tá meio... não tá tão bom. Esse aqui funciona para os dois. Então, isso seria o espectro IR. O cálculo de Raman, vamos ver como é que está da vanilização ali, ó, terminou. Então, vamos olhar a vanilização ali antes de olhar o Raman. Ó, a vanilização terminou. Bom, agora se eu der um tail aqui, ó, vanil 90.wout, ó. Aí ele fala que terminou, mas esse deu a... Ó, o que é importante para mim? Esse vanil 90 HE.dat, se a gente for fazer extra, esse arquivo é importante, tá? E é importante que ele gerou a banda que tem, a vanilla 90 band.dat. Esse arquivo aqui é a minha banda HCA. Então eu posso dar um GNU plot aqui, ó. Plot vanilla 90 band.dat. Using 1, 2 with lines. Ó, ele vai me gerar uma estrutura de banda. Eu vou olhar aqui o pé do nível de Fermi. Esse negócio não ficar muito bagunçado, tá? Ó.
Meu nível de ferro está aqui, em torno de 0. Tá? Isso aqui é banda de condução, banda de valência e banda de condução. Se eu der um zoom aqui, ó, esse fica melhor de enxergar. Ó, aqui eu fiz sem spin ópta, tá, gente? Mas ó, tá aqui. Esse gap aqui vai ser maior que o gap PBS. Você pode pegar essa banda aqui, calcular o gap em cima dela e colocar lá o resultado. Não vai ter problema nenhum. Isso aqui seria uma banda já feita com HC 06. Então isso é o que eu tenho feito nos meus trabalhos, porque você fazer a banda com HC 06 do jeito que o VASP ensina, puro DFT, é um pouco mais trabalhoso. Para quem tiver curiosidade de como fazer isso, eu acabei que eu não vou mostrar aqui. Ó, tem um canal aqui no YouTube chamado VASP. Pera aí, que senão vai abrir outra merda aqui. Esse é o canal do VASP mesmo. O foda é isso, cara. Pera aí, deixa eu achar aqui na minha playlist. Eu deveria ter, pelo menos. Aqui, ó. Então tem esse canal do VASP aqui, ó. Eu vou colocar o link aqui no chat, tá? E aí, se você olhar os vídeos aqui, ó, tem um vídeo aqui que ele ensina, esse vídeo aqui, desse cara aqui, ó, sobre funcionais híbridos. Aí ele ensina as receitas de como fazer. Uma delas é que no 6, no VASP 6 tem um jeito de fazer diferente. Outra é você escrevendo lá o key points, botando a malha mais o caminho, tá? Mas fica muito mais caro. Só para vocês terem uma ideia, vou pegar MOS2 com um spin orbit. Se eu fizer o HSE só na malha, leva 3 dias. Se eu fizer a malha mais o caminho, leva 20. Então, assim, quando eu falo de tempo, realmente não está brincando, o negócio custa caro mesmo. Então é mais interessante fazer pela vanilização, que fica muito mais barato, tá? Mas voltando aqui, bom, fizemos as bandas aqui do Vanilla 90, né? Vamos falar do cálculo Raman agora. A gente termina a nossa lição de hoje. Eu vou entrar aqui no Raman, traço. O Raman é o que acontece. É um pouco mais chato, tá? São 2 cálculos. Primeiro tem essa pasta aqui, fono, tá vendo? Então é o encar, poscar. E o encar aqui que tem algumas especificidades. O que é importante no encar aqui? Pode ser ali real false, bom, isso aqui não é importante. Ó, isso aqui, ó, Ibrium 8, sem o EXIF. E esse potinho aqui, ele tem que ser pequeno, tá? E esse L epsilon false aqui. Aí deixa isso aqui, ó, nwrite 3, deixa tudo false. Já deixa essas informações aqui também. E sem flag de paralelização. Então tem esse cálculo de fono aqui. Tá? Vocês não vão rodar nada, porque você vai fazer tudo pelo script, tá? E depois tem essa outra pasta aqui. Aí nessa pasta aqui, ó, você vai dar um nano, aí você vai ver o encar aqui, é um pouco diferente. Tá? Ó, aqui você comenta tudo, você vai calcular o LY true aqui, o resto você mantém a mesma coisa. Tá? NWrite 3 também e sem flag de paralelização. Tentando isso pronto, você vai aqui no run.sh. Né? Run.sh. O que é importante aqui? Ó? Existe um script, tá vendo? Você vai aspirar .py aqui. O que vai acontecer? Ó? Primeira coisa, você entra na pasta fono e roda o cálculo lá. Sai da pasta fono, ó, você copia o Altcar e o Postcar. Isso aqui o script faz automático, tá, gente? Só estou mostrando. Depois disso, ó, isso é importante. Você vai botar aqui, ó, exportar essa variável aqui, ó, o comando MPI que vocês usam. E esse VASP Raman Params, isso é importante. O que acontece? Ó, esse 01 aqui é o que? Eu quero do modo vibracional 1 até o modo 6. Por que eu quero do 1 ao 6, sendo que tem 9 modos? Lembra, o Raman e R, eu quero saber dos modos óticos. Os 3 primeiros modos são acústicos. Só que o VASP ele organiza os modos do mais energético para o menos. Então ele começa com os 9, com os modos óticos e os 3 últimos são acústicos. Então, como são 9, eu quero do 1 ao 6. Tá? Aí aqui o que acontece? Esse 2 aqui eu quero fazer 2 deslocamentos, que esse deslocamento seja de 0,01. Por quê? Porque ele precisa calcular o fono, as frequências, depois ele calcula lá como que a função de elétrica ela varia conforme
desculpa, como é que ela varia? É uma derivada que faz a função de elétrica, entendeu? Ele faz um deslocamento para a direita e um para a esquerda, e aí ele faz uma derivada numérica dessa função de elétrica com relação a deslocamentos na rede. Tá? É um jeito de calcular. Eu não entendo muito bem matematicamente como isso é feito, mas é mais ou menos a mesma ideia que faz no Castep. Só que um Castep já tem implementado. E você precisa chamar esse script aqui. Esse script, aqui tá, barra, etc, programs, VASP. No LCC Mate, é só trocar esse etc para o apt, tá? Já tá lá o script. Tá no mesmo lugar, tá? Eu deixei isso para vocês. Quem não tem acesso a essas máquinas, como é que faz? Ó, meu GitHub aqui, ó, tem aqui o do IR, né? Mas tem também esse VASP-RAMA aqui, ó, tá vendo? Nesse VASP-RAMA tem um monte de exemplo e tá aqui o script, ó. Então é só rodar esse script aqui, tá? Ele é bem tranquilo. Aqui tem algumas coisas sobre a teoria, de como é que ele é feito, tá? Tem que ser o Python 2, mas assim, ó, ele tá explicando aqueles comandos que eu coloquei, ó, first mode, last mode, ó, número de derivados para diferença finita. Aqui só suporta 2, né? E o step size para diferença finita. Então tá aqui o exemplo que ele bota 1 a 10, a 2, 0.1. Tá? E aqui está o script dele, ele coloca. Mas assim, tem outras formas de calcular o ramo, mas essa foi a mais barata que eu achei no VASP. Tá? Então quando você fizer isso, ó, a hora que ele rodar esse script ele vai ficar chamando o VASP um monte de vezes. Então, ele vai rodar lá uns 8, 10 cálculos. Aqui, por exemplo, ó, de 1 ao 6, duas vezes. Então, vai rodar 12 cálculos. Tá? Vai calcular cada modo isolado e vai calcular um a um. E ele roda o script. Isso pode demorar um pouquinho, tá? Mas não precisa de supercélula. Então, você rodou isso aqui, eu vou dar um ponto, eu vou mostrar isso pronto. Rama, traço. Quando ele rodar, ele vai criar, tá vendo? Ó? Modo 1 do autocar, mais 1 e menos 1. Aquele deslocamento. Ó. Modo 2, mais 1 e menos 1. Até o 6, tá vendo? E aí ele vai sair, ó, esse VASP-Raman.dat aqui. Ó. Vai ser um VASP-Raman-out. Então, vamos olhar o VASP-Raman-out aqui. VASP-Raman.out. Isso aqui ó, é o que o script fez, tá vendo? Ele foi lá, ó, pegou do fono, aí ele calculou o primeiro modo. Aí ele não achou, ele foi lá e calculou. Ele vai fazer isso aqui para todos os modos, tá vendo? Tanto que como ele procura ver se rodou ou não, talvez lá no IPS, mas você rodou do 1 ao 6, no 0 ao 7. Aí você manda rodar só o 7, por exemplo, entendeu? Ele só complementa, ele vai achar os outros. Ou se ele acha e não precisa rodar. Até aqui, ele fez todos os cálculos. Aí se você olhar aqui, ó, nano, VASP, Raman, VASP aqui, ó, Raman.dat. Tá aqui, ó, modos de 1 ao 6 aqui, ele só pega os 6 modos acústicos, óticos, tá? Tá aqui as frequências ó, em centímetro menos 1, tá? Isso aqui tá o valor do tensor Raman. Então é interessante, ó. Por exemplo, esse modo aqui no Raman, ele era ativo no IR, mas no Raman ele praticamente não é ativo. Tá vendo? E quem é ativo em Raman, na verdade, são esses 3 modos aqui. Os outros tem quase nada. Então, mesma coisa, ó. Aqui são 6 modos, 119 a 320. Como é que eu faço para pegar o espectro? Mesma coisa, ó. IR, Raman.x. Agora boto o R de Raman, número de átomos 3, frequência mínima 100, frequência máxima 500. Eu vou botar aqui um SMID de 20. Vou dar aqui no plot aqui. Plot. Melhor ver o nome da porra do arquivo dele, né? É o arquivo que ele gerou aqui, é o Raman spec. Então, aqui no plot. Ó, plot. Raman spec using 1, 2, with lines. Então tá aqui, aqueles 2 picos que eu tinha falado para vocês, os 2 quase degenerados e aquele outro. Aí ele fez aqui, passando um esmirilho gaussiano. Tá? Só vamos voltar aqui para a gente olhar aqui no... Aqui. Como eu falei, ó, são 2 modos aqui, ó, degenerados, tá vendo? E um antes deles aqui tem metade. Se a gente pensar, foi exatamente o que a gente viu. Ó, aquele que tem a metade, aqui 2 modos degenerados. Esse aqui deu o espectro Raman desse sistema aqui. Assim, vamos ser honestos aqui.
Cara, é uma aproximação meio grosseira, tá? Não é a mais precisa para fazer isso. É meio que uma gambiarra, mas é um resultado que você pode trabalhar no seu artigo, tá? Bom, o William mandou uma pergunta aqui. Se VASP Ramo roda os casos em fila ou todos em paralelo? Cara, o que acontece? Ele vai rodar um caso de cada vez. Ele vai calcular um modo vibracional de cada vez, cara. Claro que ele vai fazer esse cálculo do DFT em paralelo. Ele calcula um de cada vez. Porque é um script em Python, cara, que o cara fez. Eu não mexi nesse script nem nada. Não sei se eu respondi o que o William queria. Mas voltando aqui, é uma aproximação mais grosseira do ramo, mas ela funciona, cara. E assim, eu tenho um artigo que eu estou quase publicando aqui, quando publicar eu posso mostrar para vocês. A gente fez esse cálculo e os resultados a gente errava ali, acho que em 50 centímetros menos um, os picos. Mas aí tem que ver que o experimental ele mede em cima do substrato, tem um monte de outros fatores também. Mas a gente pegava a diferença entre os picos e tal, então não é a aproximação, não é a melhor que tem, mas também não é horrível. Então dá para vocês fazerem uma discussão, pega os modos vibracionais, os seus modos aos picos, eu acho que dá agrega de maneira interessante ao paper, tá? Bom, a lição de hoje era isso, tá? Ah, não, rolar claro que pode, ó. Tanto que, olha só. Não, tá, agora eu entendi essa pergunta, cara. Ó, tanto que quando eu boto no run aqui, ó, tá vendo aqui, ó, esse VASP run, ó, eu tô botando para executar o VASP MPI, ó. Ele vai usar o número de threads que eu botei lá na submissão aqui, ó. No script submissão, William. Então, assim, você pode. Porque esse script, na verdade, ele só chama o VASP. E aí ele executa o VASP em paralelo, entendeu? Se você colocar, tipo, o script ele roda em serial, mas ele chama o VASP em paralelo para executar o cálculo. Tá? Bom, o exemplo de como rodar isso aqui, eu deixei para vocês aqui. Quer ver? Eu tenho que abrir de novo esse negócio. Pera. Eu deixei no Teams, que eu até mexi um pouco esses dias. Peraí. Equipes. Então aqui, ó, em arquivos, ó, aqui está o exemplo. Tem exemplo do IR, tá vendo? Tem exemplo do Ramo e tem exemplo do Valinha 90. Tem esse aqui de ótica também. Bom, isso aqui fica para a próxima aula. Isso aqui eu falo rapidinho na próxima aula e aí a gente começa a fazer de AMD. AMD eu deixei 2 exemplos aqui, é o que eu vou falar daqui 2 semanas. Um é para cálculo de estabilidade, tá? A gente bota a temperatura fixa e vê se está estável. E o outro seria para gerar um arquivo de entrada para MLIP, para dar continuidade ao curso com a parte de dinâmica molecular. Cleuton, sobre o HC06 e 3, cara, tem diferença no parâmetro de screening, cara. Eu acho que quando abrir o VASP aqui, ó, se você olhar, ó, esse parâmetro aqui, ó, um é 0,2 e outro é 0,3, tá vendo? Tirando isso, é a mesma coisa. Só que o que eu vejo é que o pessoal usa mais o HC06 na literatura. Agora, quanto que isso deve influenciar no gap, eu não sei te dizer, cara. Tá? Eu nunca parei para comparar os dois, mas o curso vai ser o mesmo. Você vê que não muda mais nada, só vai mudar esse screening aqui. E esse screening, cara, na verdade, acho que eu tinha mostrado em algum lugar isso. Esse parâmetro de screening é esse Mi aqui, ó, nessa equação aqui. Tá? São parâmetros bem arbitrários, na verdade. Tá? Bom, aqui talvez ele explique um pouco mais do parâmetro, quem tiver curiosidade depois. Mas assim, aqui não abriu essa merda, mano. Esses parâmetros, assim, só para deixar claro, alguém propôs funcionar e fez uma caralhada de teste, tá? Quando a gente cita 2 artigos, acho que um é do 3 e outro é do 6. Acho que o primeiro veio com 3 e depois eles melhoraram um pouco. Tá? Então, bom, hoje a gente termina aqui, tá? A gente pode parar de gravar, mano, se quiser. Tá? Hoje está suficiente. Semana que vem, o que eu vou fazer? Semana que vem eu vou descer